solicito autorização de todos para gravação desta aula, que posteriormente será disponibilizada no meu canal no YouTube e ficará, então, passível de utilização para as reuniões de vocês com seus médicos supervisionados e em outras atividades que vocês considerem adequadas. Ok? Beleza? Luana. Primeiro, então, eu queria de novo agradecer a presença da Luana e a disponibilidade dela em estar aqui conosco para tratar desse tema que é absolutamente relevante para as nossas atividades na atenção primária. Luana, a palavra é sua. Fique à vontade. Perfeito. Obrigada, professora, pelo convite novamente. E obrigada a todos que estão aqui presentes. É um prazer poder participar, contribuir um pouquinho com a atenção primária, né? A gente sabe que, assim como outras demandas endocrinológicas se fazem presentes, a parte de alterações da função tiroidiana acaba chamando bastante atenção, porque é uma grande realidade, né, da nossa população, e a gente acaba recebendo bastante paciente com esse perfil, e para servir como uma orientação, né, de primeiro atendimento, de primeiras condutas relacionadas a pacientes que têm esse perfil. E aí, continuando a aula de alterações da tireoide, né, a gente inicialmente falou sobre o hipotireoidismo, então achei pertinente a gente complementar aqui com essa aulinha de hipertireoidismo. E aí, contextualizando de uma forma mais geral, a gente sabe que existem algumas causas que justifiquem o surgimento de hipertireoidismo. É importante lembrar que a gente tem conceitos, né, um pouco diferentes. Temos o hipertireoidismo pelo aumento da produção de hormônio tireoidiano, e a gente tem a tireotoxicose, que pode ser tanto pelo aumento da função, quanto por um aumento do hormônio tireoidiano circulante por outras causas, como causas exógenas, né, causas medicamentosas, por exemplo. Mas aqui a gente vai focar são nas causas de hipertireoidismo mesmo, por conta de aumento de produção hormonal. Então, isso se dá principalmente pela nossa etiologia mais presente, que é a doença de Graves, que tem cunho autoimune, e ela é seguida, epidemiologicamente falando, pelo bócio nodular tóxico, que é o que a gente chama de adenoma tóxico ou doença de Plummer. Mais especificamente nessa aula hoje a gente vai falar sobre a doença de Graves, que acaba sendo a demanda mais importante que geralmente a gente recebe, tanto no consultório de endocrinologia, quanto no serviço de atenção primária. E aí lembrar que existem algumas características mais específicas da doença de Graves, que é o pico de incidência ali entre os 30 e 60 anos, mas isso não exclui, né, que ocorra em outras faixas etárias. E o importante é a gente saber que também é uma doença que cursa com manifestações, complicações a nível sistêmico. Então, a gente tem que saber tanto manejar esses sintomas, quanto tratar a própria doença em si, tendendo a fibrose, a uma redução da sua função ao passar dos anos. Então, a gente pode considerar que cerca de 10 a 20% desses pacientes podem entrar em remissão espontânea antes mesmo de você atingir um tempo de tratamento observacional, como é colocado pelos últimos guidelines de 18 meses até 24 meses. E metade desses casos se tornam hipotireoideus, mesmo na ausência do tratamento, como eu mencionei, justamente por conta dessa evolução natural da doença. O problema é quando a gente tem os sintomas agudamente falando, e nas suas complicações, como principalmente a gente fala das complicações cardiovasculares, né, e podendo ser até potencialmente fatal por conta de toda uma tempestade tiroidiana, de todo um excesso de liberação de hormônios a nível sistêmico e casos. E aí, por que a gente tem que focar no que a gente fala no diagnóstico e no tratamento precoce. Fisiopatologicamente falando, a doença de Graves é uma doença autoimune que um aumento uma fase de linfócitos B que vão ativar, né, que vão se ligar a receptores de TSH na nossa tireoide, estimulando um excesso de produção a nível folicular, tanto de T3 quanto de T4.
né? Então, vai levar ao aumento do volume da glândula, aumento da secreção de hormônios. Você não vai ter um feedback realizado a nível central, porque os autoanticorpos eles se ligam de maneira independente. Você vai ter um hipertireoidismo com bócio difuso, que pode ocorrer tanto com sintomas clássicos, tanto quanto, às vezes, um quadro subclínico. Será que caiu? Não, Luana, não caiu. Não caiu, mas eu, pelo menos, não estou vendo a sua tela. Alguém está conseguindo ver a tela da Luana? Não está aparecendo tela. Também Sério? não. Peraí, vou tentar de novo. Só um minutinho. Aqui vocês veem? Não. O que a gente está vendo é a sua tela, mas sem a sua apresentação. Nossa. Estou aqui. Aqui está aparecendo como compartilhando tela. Então vocês não viram nada. Não. Tá, só um minutinho. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Você tem que estar com a sua apresentação ativa na tela, senão ela não vai. Isso, é porque aqui, para mim, está aparecendo. Você está compartilhando sua tela. A sua tela, mas o que está aparecendo aqui é um print da webconferência, a mão levantada do Sérgio, é isso que está aparecendo para todo mundo aqui. Será que se eu sair e voltar eu consigo? Vamos Porque aqui tentar. para mim aparece compartilhando. Então, compartilhe, mas assim, ó, você não está com a sua apresentação ativa na frente da sua tela, é isso que está acontecendo. Tá, ó. Me dá um feedback pelo WhatsApp, eu vou colocar aqui na tela. Eu tô com a minha apresentação aberta. Se clicar naquele maisinho que fica bem no cantinho inferior do lado esquerdo, aí apresenta a opção de compartilhar a apresentação. Ó, gerenciar a apresentação lá em cima, o primeiro item, lá em cima. Aí agora você vai aqui, isso mesmo, na nuvencinha. Aí você vai procurar qual a apresentação. Achei. Nossa, ainda bem que vocês falaram, senão eu ia passar a noite sozinha aqui. Tá carregando. Aí eu tenho que esperar. Engraçado, da outra vez eu não lembro de ter feito isso, mas pode ser que eu tenha feito no automático, nem tenha percebido. Aí ele vai carregar e aí eu abro de novo. Aí aparece automaticamente quando carrega. Vamos ver se vai aparecer. Era, né? Carregou. Não. Apareceu? Não. Não apareceu. Assim não aparece, né? Não. Está aparecendo a sua tela, mas não está aparecendo a sua apresentação. Poxa vida. Espera aí, eu vou... Cadê você aqui? Vou tirar. Será que é porque eu entrei como... Não foi como convidada, foi como outra... Mas aí, acho que não faz diferença. Como apresentador, para conseguir compartilhar a tela. Promovido a moderador. Isso, vê se consegue agora. Aí eu selecionei a aula aqui. Deixa eu ver se... Compartilhamento de tela. Agora sim. Aí a tela fica cheia ou fica pequenininha? Para vocês. Assim, tá cheia? Ficou cheia para mim. Todo mundo tá vendo? Eu estou vendo. Assim eu prefiro assim, porque daí a gente também visualiza você. Assim, pequenininha? Não tá pequena, tá no tamanho bom. Então tá. Professora, tá mudo. Aqui em cima da sua apresentação tem uma linha azul. Se você botar o mouse em cima dela, tá? Você clicando em cima, você pode aumentar a apresentação ou diminuir para você. Certo. Tá? Se eu deixar assim... Tá bom.
Tá bom? Então tá. Então, gente, desculpa. Foi um erro, uma falha técnica, mas vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, podendo abordar um tema que é tão importante, né, dentro da prática clínica, não só do médico especialista, né, endocrinologista, mas também do médico que trabalha com atenção primária, médico de família. E a gente vê uma demanda cada vez maior com relação a esse perfil de pacientes e que muitas vezes leva algumas dúvidas, né, de um primeiro manejo, de um primeiro cuidado a nível de atenção primária. A gente pode fazer muita coisa, não necessariamente sendo especialista da área da endocrinologia, e é isso que eu venho trazer para vocês, esses primeiros conceitos, esses primeiros cuidados, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse perfil de pacientes que nos procura diariamente. Né? Na outra aula eu trouxe uma abordagem mais sobre o hipotireoidismo e agora a ideia é trazer um pouco mais sobre o hipertireoidismo. A gente sabe que a doença de Graves é a causa principal do hipertireoidismo no nosso meio, mas também existem outras causas, como o adenoma tóxico, né, que é a doença de Plummer, ou também conhecido como bócio nodular tóxico. A gente tem as tireoidites, né, subagudas, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque no nosso país, e enfim, na maior parte do mundo, a doença de Graves tem uma maior predominância. E vale lembrar que, assim como a gente tinha comentado sobre a tireoidite Hashimoto, que é de cunho autoimune, a doença de Graves também tem uma participação de uma falha, né, no sistema autoimune que faz com que ela se desenvolva. E é importante lembrar que ela tem um pico de incidência entre os 30 e 60 anos, mas isso não exclui os outros extremos de idade, né? Tanto a parte de infância e adolescência, quanto em pacientes mais velhos. E o importante é a gente saber identificar as complicações sistêmicas que podem aparecer nesses pacientes, caso a doença não seja bem manejada, porque são situações que podem pulsar com complicações que podem trazer risco até de morte para esses pacientes. E é interessante a gente reforçar que muitas vezes a gente trata, como é uma doença que tem múltiplas formas de se manifestar, nem todo mundo vai ter o mesmo sintoma. Então, a gente sabe que é uma doença que cursa com excesso de liberação de hormônios tireoidianos, que pode dar sintomas adrenérgicos, etc., mas que muitas pessoas podem até cursar com cura espontânea sem até iniciar tratamento. Mas o que a gente precisa identificar é justamente aqueles pacientes que vão precisar, né, de uma conduta mais intensiva. Então, o que traz a literatura é que até 50% desses pacientes vão se tornar hipotireoideus ao longo da vida, porque como existe um excesso de atividade autoimune, uma destruição, né, dessa glândula ao longo da vida por conta da mediação do sistema imunológico, elas vão tendendo a fibrosar, ter uma redução de sua função, e aí meio que se autorresolvendo ao longo da vida. Mas aí, como eu destaquei anteriormente, o importante é a gente identificar os sintomas para que a gente evite complicações, principalmente em determinados perfis de populações mais vulneráveis. Então, aqui para a gente o importante é definir diagnóstico e um correto tratamento. Quanto à fisiopatologia, como eu já falei anteriormente, você tem uma produção, né, de autoanticorpos mediados por atividades de linfócitos B. Então, vão ser formados anticorpos antirreceptor de TSH. Eles vão se ligar a essas células tireoidianas, foliculares, e levar ao excesso de produção de hormônios, tanto T3 quanto T4. E aí você tem um aumento também do volume da tireoide, né, da glândula, e você não tem um feedback negativo com a parte central, né, desse feedback do eixo hormonal, justamente porque eles independem de ação do TSH para produzir hormônios, né? Já que você tem os anticorpos ali ocupando o lugar do TSH. Então, é meio que eles enganam, né, as células foliculares, esse excesso de anticorpos liga essas células e forma o que a gente chama de bócio, né, que é esse aumento do volume tireoidiano. E aí a gente sabe que, como uma doença autoimune, ela tem fatores genéticos, né? Não só genéticos, mas outros fatores que estão envolvidos com o seu surgimento. E existe uma grande predisposição familiar. Então, a maioria desses pacientes, eles vão ter alguma histórico positivo familiar para a doença tireoidiana. Não necessariamente para a doença de Graves, pode ser para a tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Então, até 15% eles podem ter esse parente próximo, né, identificado, alguns não têm ciência de história familiar, mas
15% que tem a doença e até 50% vão ter os anticorpos relacionados à doença. E aí existem polimorfismos genéticos envolvidos, né, no HLA, nos complexos de histocompatibilidade humana, e aí você sabe que tem esse fator que pode estar influenciando. Quanto aos fatores ambientais também, que a gente fala que são os fatores de gatilho, né? Lá na frente a gente vai ver alguns outros gatilhos mais da vida do dia a dia, etc., como estresse, excesso de trabalho. Os fatores ambientais, eles podem envolver pessoas que já tiveram histórico de exposição à radiação, a tratamentos prévios com... antigamente tinha muito a injeção de etanol em nódulos, em cistos, para tratamento, né, de doença nodular tiroidiana. Pessoas que já passaram por processo de tratamento com iodo radioativo, para tratamento de bócio anteriormente, pacientes que já que tiveram alguma história de uso de interleucinas, ou terapia antirretrovirais, ou uso de outros medicamentos que podem influenciar na produção de hormônios, como o lítio, a amildarona, podem desencadear, né, uma predisposição genética, podem ativar essa tendência a desenvolver a doença de Graves. E aí, como eu falei, outros fatores adversos, né, como gatilhos de estresse, aflição, divórcio. A gente tem muitos pacientes que procuram atendimento por surgimento de sintomas depois de alguma situação emocional muito importante. Além disso, a gente sempre tem que pesquisar sobre tabagismo no histórico desses pacientes, porque o tabagismo em si, ele é fortemente relacionado ao desenvolvimento não só do gatilho, na verdade, da doença de Graves, mas o desenvolvimento da oftalmopatia, da orbitopatia de Graves, por conta dos receptores que existem a nível ocular. E outros fatores que a gente precisa lembrar são os fatores infecciosos, como infecção por Yersinia, infecção por H. pylori, retroviroses. Então, existem muitas questões que podem estar relacionadas ao desenvolvimento ou não da doença de Graves. E para o diagnóstico clínico, né? Como é que a gente faz? É um paciente que muitas vezes vai relacionar um surgimento de uma ansiedade, um surgimento de um nervosismo excessivo, palpitações, e fisicamente é um paciente que vai aparecer com um bócio, né? Geralmente é um bócio importante, ele vê um aumento um abaulamento da região tireoidiana, ele pode ter a orbitopatia, que é aquele olho mais... tinha um professor que falava o olho mais esbugalhado, mais para fora, justamente por conta da produção do aumento de receptores desses anticorpos a nível ocular, e você tem um espessamento da musculatura dessa região, né? Pode ter até lesão de nervo óptico. Você tem também uma tendência a lesões de pele, como a dermopatia, né? Por conta de mixedema, e outros achados mais inespecíficos, mas que podem existir, como queixas álgicas relacionadas às articulações, tem até relatos de osteopatia tiroidiana, então tudo mediado pela doença em atividade. Então a gente tem que ter em mente que não são sintomas assim, geralmente solitários, né? Geralmente o paciente ele vai ter várias questõezinhas para te reportar. Fora a parte do diagnóstico laboratorial, você já pode pensar, né, em relação a algum quadro mais súbito, um quadro que teve um início mais agudo, com uma dor, muitas vezes eles queixam de um desconforto na região cervical, uma sensação de entalo, de pressão, etc. E aí, quando você vai investigar, ele pode ter algum desses critérios, né? Então, como eu já falei, esses sintomas mais estimulatórios, né, o nervosismo, insônia, emagrecimento, o paciente que fala que não consegue mais dormir, está indo ao banheiro várias vezes ao dia para evacuar, está com diaforese, aquela sudorese excessiva de molhar a roupa, queixa de palpitações, a fraqueza, mal-estar, então aqueles sintomas mais constitucionais. Nos idosos é o que a gente chama muita atenção, porque a gente tem um quadro que a gente chama de hipertireoidismo apático, né? A maioria dos idosos, principalmente acima de 65 anos, 70 anos, eles vão apresentar uma tendência a não ter sintomas típicos. Porém, é aquele paciente que pode entrar com um quadro de prostração, de fraqueza muscular, um quadro de depressão importante. E o que nos preocupa, além disso tudo, é o risco cardiovascular envolvido, porque são pacientes que podem apresentar tendência a arritmias, como FA, insuficiência cardíaca congestiva. Então, são quadros extremamente graves para pacientes que já podem ter outros comprometimentos, outras comorbidades prévias, né? E o hipertireoidismo servir como um fator descompensador.
E das manifestações clínicas que a gente pontua sempre que são mais clássicas, é a presença do bócio, né? Ele é observado em até 97% dos casos, então, até no próprio livro, né, que a gente se baseia mais, que é o Vilar, ele traz uma frase muito interessante, que é qualquer paciente com bócio difuso e hipertireoidismo, né, laboratoriamente diagnosticado, tem doença de Graves até que se prove o contrário, porque é quase patognomônico, né? Então, a gente tem que sempre levantar essa possibilidade. Certo? E nos idosos, como tudo é mais atípico, o bócio não costuma ser muito grande. Até porque os idosos eles já têm uma tendência a ter uma glândula, uma tireoide um pouco mais reduzida de volume. Na oftalmopatia, né, esses anticorpos que reagem provocando a autoagressão, elas podem aparecer antes, durante ou depois do diagnóstico ou do quadro de hipertireoidismo, né? E às vezes você tem só a oftalmopatia associada, você não tem uma alteração tiroidiana num primeiro momento. Então você vai dizer que é uma doença de Graves eutiroideia com presença de oftalmopatia. Aqui são só 2 quadros para a gente evidenciar bem esses olhos assustados, né? Você tem um olhar mais, uma dificuldade do paciente às vezes fechar os olhos, ou tem alguma lesão palpebral, uma dificuldade de conseguir piscar, manter o olho lubrificado, existem muitas queixas de ressecamento. Esses pacientes podem até evoluir com úlcera de córnea, justamente porque eles não conseguem fechar no momento de dormir. Então, merecem um acompanhamento especializado, né, com a equipe de oftalmologia. E existem alguns tratamentos que podem ser propostos, além do próprio tratamento do hipertireoidismo, né, como corticoterapia, enfim, é um capítulo à parte, né. E aí, a dermopatia, ela geralmente pode evoluir com esse mixedema pré-tibial, você pode ter essas lesões de pele, que podem aparecer até no polo, né, do hipotireoidismo, né, na doença de Hashimoto, mas são manifestações um pouco mais raras, não é o que a gente costuma ver. Geralmente são quadros muito descompensados. E aqui, a minha ideia era fazer um desenho na hora da apresentação, mas eu acho que aqui a gente não vai conseguir de ligar as setinhas, acho que não dá. Deixa eu ver, acho que não. De qualquer forma, a ideia seria fazer as setinhas ligando o diagnóstico, né, as dosagens hormonais, até o que a gente consegue definir. Eu vou inicialmente, então, desse paciente, dosar o TSH, o T4 livre e o T3. Se eu tenho uma suspeita, ou se é um paciente que está fazendo exames de rotina, por algum motivo, eu acabei pedindo ali. Um paciente de uma idade já mais avançada, que tem outras doenças ou faz uso de alguma medicação que pode comprometer a função tiroidiana. Se eu encontro o TSH suprimido desse paciente, mas o meu T3 e o T4 vem na faixa de normalidade, eu sei que ele tem um hipertiroidismo subclínico. Então, não é um hipertiroidismo clássico, certo? Se eu tenho um paciente que tem um TSH normal ou um pouco elevado e um T3 e um T4 elevados também, ou eu vou ter uma tendência a ter uma resistência aos hormônios tiroidianos, porque esse paciente precisa produzir altos níveis de hormônio tiroidiano para manter um TSH dentro da normalidade. Então, eu já vou partir para um polo um pouco mais específico, que vai mais para a área da especialidade em si, que seria pesquisa de algum tumor produtor, né, de hormônios tiroidianos, ou de resistência, uma pesquisa de resistência aos hormônios tiroidianos. Se eu tenho um TSH mais suprimido, né, e um T4 e um T3 elevados, eu tenho hipertiroidismo primário. Então, a partir daqui, a gente vai definir como que a gente vai conduzir esses pacientes, tá? Um outro ponto importante da parte laboratorial para a gente destacar é a dosagem do TRAB, né? Que é esse anticorpo antirreceptor de hormônio tiroidiano, que vai ser produzido por esses pacientes com doença de Graves. Tanto os guidelines europeus quanto os guidelines americanos recomendam a dosagem do TRAB. Apesar de não ser obrigatório para diagnosticar a doença de Graves, ele vai nos falar sobre resposta, né, sobre prognóstico de tratamento. Então, eu vou saber se esse é um paciente que certamente vai responder bem ao meu tratamento ou é um paciente que pode se tornar um pouco mais refratário, um pouco mais difícil, eu vou pensar em outras opções. Como a gente vai ver mais adiante, no Brasil, tanto quanto em outros países, a primeira escolha é sempre o tratamento medicamentoso. Já nos Estados Unidos, a primeira opção é o tratamento com iodo. Isso vai mais da disponibilidade dos sistemas, né, da maior parte da população poder ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, no Brasil, a gente leva em consideração que a gente usa inicialmente o tratamento medicamentoso.
Alguns pacientes que a gente conseguir definir essa dosagem de TRAB sendo alta ou baixa, vai nos ajudar a entender se é um paciente que pode ser um bom respondedor ou um paciente que vai nos dar um pouco mais de trabalho nesse sentido. Ele fala um pouco mais sobre outros autoanticorpos, como a presença de antitireoperoxidase ou antitireoglobulina, como a gente viu lá na aula de hipotireoidismo, porque existe aquela doença que tem os dois polos, né? Que é tanto o anticorpo presente para levar um polo de hipo, que seria o Hashimoto, quanto o de Graves, esse seria o Hash-Graves. Mas aí, nesse caso, a gente pode deixar para rastrear num segundo momento, não é obrigatório que esses pacientes, para terem um diagnóstico de doença de Graves, tenham que fazer o anti-TPO e anti-TG, até porque não é tão disponível na nossa realidade, muitas vezes. O TRAB eu sei que tem sido feito, tanto a nível hospitalar, quanto policlínicas, enfim, eu acredito que em alguns lugares de atenção primária aqui em Porto Velho já tenham acesso às dosagens de TRAB. Então, só lembrando aqui, o que ele fala é que os níveis até 12 a gente considera bons níveis para a gente pensar numa resposta medicamentosa interessante. Outros diagnósticos que a gente pode fazer são os por meio de métodos de imagem. Eles não são obrigatórios, mas ajudam muito a gente a poder fazer diagnóstico diferencial com outras causas de hipertireoidismo, né? Então, a captação de iodo, ela vai mostrar que é uma tireoide ávida, né? Ela tá louca para captar iodo porque ela quer produzir hormônio. Então, ela vai ajudar a gente a diferenciar de uma tireotoxicose secundária, por exemplo, secundária é uma tireoidite, em que houve uma infecção, e dessa infecção eu tive lesão de células foliculares e liberação de hormônio em excesso, só que eu sei que isso vai se reverter na maior parte dos casos. Então, só se eu tiver uma dúvida nesse sentido. É um exame que não é tão acessível, por isso que acaba não sendo tão feito. Por isso que a opção que a gente tem é fazer a dosagem do TRAB nesses casos. Vai nos ajudar a definir se é um autoimune ou se é uma causa outra que a gente precisa definir. O que acaba sendo mais interessante para a gente é o diagnóstico por ultrassom, que acaba sendo muito semelhante à sensibilidade dele com a captação de iodo 24 horas, o RAIU, e ele não leva o paciente a uma exposição à radiação, e é preciso e baixo custo, então a população acaba tendo mais acesso. E ele ajuda a gente a diferenciar justamente também o quadro de tireotoxicose, como a gente falou, de uma doença de Graves em que você tem uma vascularização totalmente diferente, um volume tireoidiano geralmente também que faz diferença em relação à ecogenicidade. Então, aqui é só um exemplo de um ultrassom com um volume tireoidiano maior. Vocês podem ver a região do istmo, aqui central, que é a região da traqueia, localizada aqui a traqueia, e o istmo fica aqui. Geralmente, um paciente com uma tireoide de volume normal não tem um istmo tão largo, né? A primeira parte que você palpa no pescoço do paciente, aqui na região central, é um calombinho, é uma região ali na transição da cartilagem cricoide com tireoide, você vai palpar um calombinho, que é o istmo da sua tireoide, só que ele vai estar bem aumentadinho no paciente com doença de Graves. E lateralmente também você vê que os lobos são aumentados, tanto que você nem consegue centralizar eles numa mesma imagem nesse ultrassom, né? Você precisaria ampliar um pouco. E aí, só para a gente mostrar que essa diferença, né, da vascularização, em alguns casos, a gente classifica como tempestade tireoidiana, se for uma tireotoxicose muito importante, um paciente que está com descompensação aguda de uma doença de Graves, por exemplo. E aí, a cintilografia tireoidiana, você tem uma outra dosagem, você tem uma outra dose de iodo realizada, é o iodo 123 ou 131, e aí a gente lança a mão desse exame justamente quando a gente tem uma presença de nódulos junto ao ultrassom. Então, você tem uma suspeita de uma doença de Graves e de nódulos presentes, por exemplo. Você tem que saber se esses nódulos são quentes ou frios, ou seja, se eles também produzem, porque existe uma entidade de um nódulo produtor com doença de Graves, que é uma entidade muito mais rara, mas que a gente tem que lembrar que existe, se chama síndrome de Marini-Lenhart. Então, para a gente saber se é um nódulo quente ou frio, a gente vai fazer a cintilo. Se vier uma captação reduzida na região nodular, a gente sabe que é um nódulo frio, certo? E aí teria indicação, provavelmente, de punção, a depender da classificação que a gente usar, certo? E a punção ficaria justamente para a gente poder identificar a origem, né, do que esse nódulo é feito, se é um nódulo suspeito para neoplasia, ou se é algo que a gente vai sabe que ele existe, a gente vai acompanhar anualmente em relação ao seu crescimento ou algum outro comportamento que chame a atenção. Então, feito o diagnóstico por exame
laboratorial, um diagnóstico clínico, agora e o de imagem, a gente vai partir para a parte do tratamento. Então, como eu falei para vocês, o tratamento do hipertireoidismo ele se baseia tanto no controle do próprio hipertireoidismo quanto na melhora dos sintomas do paciente. Então, muitas vezes é um paciente ansioso, agitado, poliqueixoso. Então, pode ser que ele se beneficie do uso de beta-bloqueadores, né? Principalmente pacientes assim, que têm frequência acima de 90, pacientes que já têm alguma doença cardiovascular pré-existente, e aí que já talvez até faça uso de algum beta-bloqueador, você pode lançar mão de ajuste de dose ou de iniciar um beta-bloqueador, seja, principalmente a gente tem a opção do propranolol e do atenolol. O propranolol, o interessante é porque ele age tanto inibindo a conversão periférica, né, de T4 em T3, quanto melhorando a parte da ansiedade. Ele acaba sendo um ansiogênico, assim, é uma medicação para controle mesmo. E aí você pode usar ele numa dose de 2 a 3 vezes ao dia, né? A gente pode chegar, em tempestade tireoidiana, a gente chega a doses altíssimas, mas aqui, ambulatorialmente, a gente pode chegar de 10 a 40, 3 a 4 vezes ao dia, até melhora dos sintomas. A gente deixa 15 dias, um mês, até a gente conseguir compensar um pouquinho mais. Na opção do atenolol, pode ser uma tomada única. Caso o paciente tenha alguma contraindicação ao uso de beta-bloqueador, você pode pensar em associar bloqueador de canal de cálcio, que também tem uma função de controle de frequência cardíaca, indiretamente. Então, no tratamento, como eu falei para vocês, ou a gente vai lançar mão do tratamento medicamentoso, ou do iodo, né? Ou a gente vai fazer a tireoidectomia. Aqui, na nossa realidade, o iodo radioativo ele é um pouco mais difícil de você conseguir fazer. A tireoidectomia também. Então, a gente acaba lançando mão mais do uso das medicações que são chamadas tionamidas, tá? As tionamidas, elas são mais acessíveis. Então, como eu falei para vocês, tem que levar em consideração a realidade do local em que a gente mora. Então, na nossa realidade, o tratamento medicamentoso é mais viável. No Brasil e em outros países, geralmente são usadas essas drogas como primeira escolha, e em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, a iodoterapia é mais optada. Então, o que a gente tem na nossa realidade? A gente tem o metimazol e o propiltiracil. O metimazol é o conhecido como tapazol, certo? Ele é uma medicação relativamente barata, porque uma caixinha vem 60 comprimidos, custa algo em torno de R$30. E aí acaba durando, dando para um tratamento de 2 meses, às vezes, dependendo da dose que o paciente usa. O propiltiracil, ele não é muito da nossa realidade do dia a dia de ambulatório. Ele acaba sendo uma opção para quando o paciente teve algum evento adverso mais leve em relação ao metimazol, ou é uma gestante, né, no primeiro trimestre de gravidez. Então, assim, o que a gente tem de proporção? O metimazol, ele tem uma proporção de como se fosse a cada 1 miligrama de metimazol, eu uso 20 de propiltiracil para conversão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, paciente que usa 100 de propil, é como se ele usasse 5 miligramas de metimazol, tá? Pela SBEM, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é a primeira escolha, porque é uma droga que tem uma meia-vida maior, me favorece uma tomada única, me dá maior tolerância, tem menos efeitos adversos relacionados à dose, principalmente em relação à hepatotoxicidade, que é um dos eventos mais graves, e ela me dá uma maior rapidez a alcançar o eutiroidismo. Porém, o propiltiracil tem suas primeiras escolhas quando? Como eu falei, na gravidez, no primeiro trimestre, né? É um momento em que o metimazol acaba tendo mais eventos adversos em relação à formação fetal, pode trazer complicações importantes durante a gestação, e ele tem que ser tomado também 2 a 3 vezes ao dia, e os seus efeitos, eles não são dose dependentes, como é o caso do metimazol. Podem ocorrer efeitos adversos graves, eventos adversos graves, em doses iniciais. Então, por isso que a gente tem mais segurança de usar o tapazol no nosso dia a dia. E como é que a gente vai acompanhar o tratamento desses pacientes, né? Eles devem ser reavaliados a cada 4 a 6 semanas. Então, a gente tem que ver como que vai ser a redução em relação ao T4 livre ou T3 total, a depender de qual é o valor que você usou de referência para o diagnóstico. O TSH, ele não vai variar tão rápido. Muitas vezes ele vai estar, como a gente fala, bloqueado. Então, à medida do passar do tempo que você vai controlando os hormônios periféricos, você vai tendo indiretamente uma atualização do TSH em relação ao eixo. Esses pacientes muitas vezes vão normalizar, às vezes vão chegar perto de normalizar o T4,
e o TSH ainda seguir um pouco mais supresso, e com o tempo ele vai, como a gente fala, desbloqueando, certo? Então, a gente precisa manter esse acompanhamento desse paciente justamente por conta disso. E aí, a minha meta é chegar à menor dose possível, controlando bem os sintomas desses pacientes e diminuindo o risco de eventos adversos, né? Então, eu preciso primeiro ter uma noção de se esse paciente está fazendo bem o tratamento, se ele está respondendo, se os sintomas estão melhorando. Isso me dá mais tranquilidade de espaçar um pouco mais os retornos das consultas. Então, a ideia seria, a partir do momento que ele estiver atingindo o eutiroidismo, eu consigo espaçar mais as consultas para cada 3 meses, e aí tendo mais seguranças nesse sentido, tá? E quais são as doses iniciais que a gente pode lançar a mão para esses pacientes, né? A gente tem essa tabelinha do livro do Vilar, e que é usada também amplamente, que é o que trazem as sociedades, que a partir dos valores de referência do nosso meio, a gente vai iniciar com essas doses aqui. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um T4 livre 1,5 vezes acima do limite do valor de normalidade. Então, se o nosso aqui é 1,4, vamos dizer que ele está com 1,8 e um TSH mais baixo. Aí eu posso começar com uma dose de 5 miligramas e reavaliar com 4 a 6 semanas. Se ele estiver mais próximo do polo seguinte, né, de alteração mais perto de entre 1,5 e 2, eu já posso lançar mão de 10. Isso vai ser muito do ajuste fino de você observar ao longo das visitas do paciente, né? Se ele falar para mim, eu estava com essa dose, mas mesmo assim não controlou, eu já vou aumentar um pouquinho, vou aumentando de 10 em 10 e sempre orientando ele com relação ao uso e ao que a gente vai ver à frente, que são os eventos adversos que podem ocorrer com quem usa drogas antitireoidianas. O propiltiracil segue naquela proporção que a gente conversou, né? Para cada 5 de metimazol, a gente faz 100 de propil, aquela proporção de 1 para 20. As diretrizes atuais, então, como eu falei, até um tempo atrás, a gente não tinha uma tranquilidade muito grande de fazer um tratamento com droga antitireoidiana por muito tempo. Tinha-se o medo dos eventos adversos serem mais recorrentes nessa população, mas foi visto que não é uma realidade, que, na verdade, esses pacientes, muitas vezes, principalmente aqueles que têm um TRAB mais baixo, como a gente falou, eles tendem a ter uma resposta boa num período de 1 ano e meio ou 2 anos de acompanhamento e de tratamento. Então, geralmente, para adultos, se coloca um tempo de 1 ano e meio para reavaliar a suspensão do tratamento medicamentoso, e para crianças e adolescentes se tem uma tolerabilidade um pouco maior, né? Um tempo um pouco mais prolongado. E a eficácia do tratamento ele vai depender muito de alguns fatores, né? Tanto a duração, como a gente mencionou, a dose, né? Geralmente pacientes que usam doses maiores respondem um pouco mais rápido, mas não quer dizer que o tratamento vai ser melhor ou pior, cada caso é um caso. A idade e o sexo, né? Geralmente o sexo feminino tende a ter mais acometimento por doença autoimune, e por isso a gente tem que acompanhar com relação à idade. As mulheres mais jovens tendem a ter uma resposta melhor. Aqueles pacientes com um bócio menor tendem a responder bem, ao contrário do bócio maior, que às vezes leva um pouco mais de tempo para responder. E aí eu vou acompanhar tanto a função tireoidiana quanto os níveis de TRAB, porque o TRAB, pelo próprio tratamento ter um efeito imunomodulador, ele pode diminuir ao longo da vida e até negativar. Então, se eu tenho um TRAB que vai diminuindo, é um bom sinal para mim de que esse paciente está fazendo um bom tratamento e que tem uma perspectiva boa de evoluir para a cura. Né? Ao contrário daqueles que têm TRABs muito altos e que não controlam também os sintomas, a gente já tem que avaliar uma possibilidade de um tratamento alternativo, mais definitivo. E aí, os eventos adversos que a gente destaca aqui são muito importantes. Como eu falei, o metimazol ele é mais dose de tempo dependente, então doses até 40 miligramas dia são doses consideradas ok, razoáveis para usar ambulatorialmente. Mas tem aqueles pacientes que às vezes estão internados, que precisam de doses um pouco maiores, 80 mais, e aí eles acumulam chances de terem eventos adversos. E o PTU, né, o propiltiracil, ele é mais relacionado a... na verdade, ele não se relaciona à dose, é o que a gente fala de idiosincrático, porque esses pacientes podem apresentar eventos com doses mínimas. Então, a gente tem que ficar de olho e orientar muito bem o paciente a reconhecer. Se houver algum evento desses dele, se atentar e avisar o seu médico, ou até procurar um serviço de pronto atendimento, a depender do que ele sinta. Então, a gente tem os eventos adversos menores, que são mais tranquilos, e tem os maiores, que são mais graves. Os menores, eles falam mais a favor de pruridos, artralgias, algum desconforto do trato gastrointestinal. O que a gente pode tentar fazer? Nos pruridos, o uso de antistamínicos, observar bem como é que, às vezes, é só a adaptação do início do tratamento do paciente, depois ele vai melhorar.
Mas artralgia, se for muito persistente, distúrbio do trato gastrointestinal como diarreia, você pode tentar optar por trocar a classe. Você vai passar de metimazol para um propiltiracil, por exemplo, e observar como é que o paciente responde. Se ele não quiser ou ele não tolerar a troca, a gente pensa num tratamento definitivo, que no caso o iodo ou a cirurgia. E os eventos mais graves que a gente tem que saber que existem são dois principais. A granulocitose, porque, como eu falei, é uma droga que tem mediação imunomoduladora, então ela pode levar a alteração na formação dos leucócitos. Então, se eu tenho uma contagem de granulócitos menor que 500, eu já preciso suspender a medicação desse paciente. Isso vai acontecer, são formas graves e raras, né, de eventos adversos, mas a gente tem que lembrar que existem. 0,2 a 0,5% desses pacientes vai aparecer de maneira súbita. Existem algumas pessoas que falam, vamos dosar, vamos fazer um hemograma pré-início de tratamento para a gente ver como era esse paciente antes. Tudo bem, é muito boa essa opção, porque você vai conseguir identificar se ele já tem algum evento adverso por conta do hiper, que pode levar à leucopenia, um achado frequente na doença de Graves, até 25% dos casos. Mas eu não preciso ficar fazendo hemograma repetidamente depois do início do tratamento. Eu preciso orientar o paciente a identificar se ele tiver febre, se ele tiver dor de garganta, a procurar uma emergência e solicitar um hemograma, né? Explicar que ele faz uso dessa medicação e que é um evento que pode acontecer. Por quê? Porque esses pacientes geralmente têm infecções graves relacionadas a bactérias, às vezes multiresistentes, como pseudomonas, precisam de antibióticos de amplo espectro. Então, eles precisam de um cuidado hospitalar mesmo. E aí a orientação é que, depois que teve esse evento, nunca mais ele volte a usar nenhum tipo de droga antireoidiana, seja metimazol, seja propiltiracil, que ele já tem uma contraindicação absoluta. Então, mais um motivo para esse paciente ir para um tratamento definitivo. A hepatotoxicidade também é um evento raro, que pode cometer 0,1 a 0,2% desses usuários, e é mais comum no propiltiracil, porque a lesão hepática que o metimazol faz geralmente é um padrão colestático, ao contrário do propil, que é um padrão mais de dano hepatocelular. Tem até risco de evoluir com hepatite fulminante, né, em alguns casos. Então, é importante, antes do início do tratamento, a gente acompanhar as enzimas hepáticas desses pacientes, mas se eu tiver uma leve elevação, não me contraindica iniciar. Agora, se eu tenho enzimas extremamente alteradas, por exemplo, 5 vezes maiores que o valor de referência, então eu preciso, né, investigar se existe alguma outra complicação, seja secundária, próprio hipertireoidismo descompensado, alguma outra causa de base. Então, não há uma contraindicação de início, se eu tiver elevação discreta dessas transaminases, mas eu preciso ficar de olho nas outras questões que podem estar cometendo esse paciente. Então, você sempre tem que orientar também ele, além de identificar sintomas como prurido, né, esses mal-estares, alterações do trato gastrointestinal, se ele começar a fazer acolia fecal, uma urina com colúria, uma colúria, se ela tiver algum sintoma que chame a atenção, um sinal de alarme, uma dor abdominal difusa, de início súbito, eu preciso também orientar que ele procure um pronto atendimento, porque a gente precisa descartar alguma alteração hepática aguda nesses casos. Então, para a gente resumir aqui, na verdade, aqui, a gente já teve uma ideia de como que a gente vai conduzir esses pacientes com hipertireoidismo franco, certo? Diagnostiquei clínica, laboratorialmente, com exame de imagem para tirar dúvida. Vou acompanhá-lo a cada 4 ou 6 semanas, vou observar se teve algum tipo de complicação relacionada ao tratamento medicamentoso. Mas e aqueles pacientes que ficarem na faixa de hipertireoidismo subclínico? Né? Aquele paciente que tem um T3 e um T4 ali, ainda na faixa da normalidade, mas já tem um TSH que está evoluindo com uma supressão. O que eu posso oferecer para eles? Primeiro de tudo, eu vou repetir essa função tiroidiana aí em 2 a 4 semanas. Pode ser algo transitório, eu tenho que lembrar que às vezes o uso de alguns suplementos com biotina, por exemplo, na composição, podem simular um hipertireoidismo. Então, a gente pega muitos pacientes que fazem uso de vitamina para o cabelo e vão lá e dosam uma função tiroidiana e vem com um hiper subclínico, achando que vão ter que começar tratamento. A gente precisa primeiro repetir, suspender, né, esses medicamentos, suplementos, ou o paciente que faz uso de lítio ou meldarona, e aí a gente tem que rever a necessidade mesmo ou não de iniciar tratamento. Então, considerando os grupos de risco, tem que identificar aqueles que são de maior risco e os que são mais tranquilos. Então, por exemplo,
Se eu tenho um paciente que é jovem e está assintomático e que o exame veio alterado, eu vou repetir a função e depois dali eu defino direitinho. Eu posso repetir essa função com mais tempo, com 3 meses, enfim. Mas se é um grupo mais de risco, um idoso, que tem comorbidades, que já tem história de osteoporose, é uma mulher pós-menopausada, que não faz terapia de reposição hormonal, não faz uso de bifosfonado, se tiver diagnóstico de osteoporose, eu preciso ter mais atenção. Então, eu tenho que deixar mais perto de mim para tentar reavaliar com maior rapidez. Então, eu vou separar aqui pelos grupos, pela idade, pelas comorbidades e pelos sintomas. E aquele grupo que eu preciso dar mais atenção é justamente nas pessoas maiores de 65 anos, portadores de doenças cardíacas, ou osteoporose, como eu falei, ou mulheres na pós-menopausa que não iniciaram terapia de reposição hormonal, ou que não fazem tratamento para osteoporose, ou eu tenho um jovem, mas que é sintomático. A depender do meu intervalo do TSH, eu vou considerar mais importante ou posso dar um tempinho para reavaliar, considerar tratar. Então, se eu tenho um TSH mais supresso, que é o que eu considero abaixo de 0,1, nesse grupo especificamente está orientado, com base nas diretrizes mais recentes, a gente iniciar tratamento, conforme o que a gente conversou anteriormente. Se, nesse grupo, eu tenho uma faixa de TSH não supressa, porém, tem o risco deles evoluírem com uma doença clínica mais importante, eu posso considerar o início do tratamento. Já naqueles pacientes mais jovens, abaixo de 65 anos, sem comorbidades ou assintomáticos, eu vou considerar tratar se eu tiver um TSH mais supresso, porque é uma faixa que já me chama atenção para uma doença que provavelmente vai evoluir com uma forma clínica mais evidente. Então, se eu lembrar de qual é o grupo que geralmente eu posso observar, fica mais fácil eu lembrar de quem que eu tenho que tratar no hipersubclínico. Então, desses todos, o que eu vou observar é o paciente jovem, assintomático, que não tem comorbidades e que eu posso reavaliar com 3 meses, certo? Que aí, no caso, é esse último aqui. E aí, diante disso tudo, eu finalizo essa exposição sobre hipertiroidismo e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. É um assunto bem amplo, né? Mas tentei deixar ele mais direto ao ponto aqui para orientá-los com relação a esse perfil de pacientes que pode aparecer na atenção primária. Por enquanto, obrigada, Luana. Gostaria de abrir para a fala dos nossos supervisores, se alguém tiver algum comentário, ou alguma consideração, ou tiver alguma dúvida que queira esclarecer, fique à vontade. Ana. Oi, professor. Estão me ouvindo aí? Sim. Só te ouvindo, não estou te vendo. Não está vendo? Eu não. Deixa eu ver se eu fechar minha... Posso fechar minha... Não, vou deixar aqui. Tudo bem, mas estou te ouvindo, professor. Pode... Luana, eu andei pelo mundo fazendo consulta para ver se eu melhorava desse Covid maldito que me pegou aí há 3 anos atrás. Aí eu fui lá no Einstein, no Sírio-Libanês. Aí um dos colegas lá me falou, olha, se você quiser fazer um tratamento com pulsoterapia, é meio empírico, mas é uma tentativa. Eu não estava mais andando. Estava tropeçando uma perna na outra. Não, eu vou fazer. Eu posso fazer depois do joelho? Pode. Você tem que tomar Metcorten em 5 dias, 1 grama. Falei, isso aí para mim é fichinha. Passei minha vida toda fazendo quimioterapia dos outros. Não preciso, não vou aguentar um tratamento desse. Meu Deus do céu. No primeiro dia não senti nada, segundo dia nada, terceiro dia começou a dar problema. E eu tive um efeito colateral horrível. E não melhorei nada. Melhorei um pouquinho a marcha. Agora, 3 anos passados, é que eu estou melhorando de pouquinho. E a minha memória, eu saio catando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, estou botando as coisas no lugar. E com isso, professor Ana Escobar, eu me ofereço para fazer uma palestrinha, talvez não mês que vem, que é um mês meio esquisito, mas em fevereiro, sobre câncer, generalidades e avanços e perspectivas no tratamento da doença. Fico à sua disposição para isso. Mas, Luana, quem faz uma pulsoterapia não deveria ter um Covid mais leve?
Boa pergunta, professor. A gente está meio que no empirismo ainda. Tem alguns benefícios, né, da corticoterapia para alguns casos mais graves, principalmente paciente que fica dependente de O2 a nível hospitalar, mas em relação ao tratamento da COVID, talvez algumas manifestações, né? Por exemplo, essas que o senhor relatou de dores articulares importantes, artralgias crônicas, enfim. Não sei qual foi a proposta deles fazendo a corticoterapia para o senhor, mas... Não, ele me falou que era um negócio totalmente empírico, que não tinha nenhuma base científica. Eu era o segundo paciente que ia fazer, da turma dele lá. E que o primeiro não teve efeito nenhum. Falei, mas eu, para não fazer nada, eu vou fazer alguma coisa. E topei tomar 5 dias de Meticortem. Deus me livre. É uma dose cavalar mesmo, é forte. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Até ia perguntar para o Luiz Marcelo e o Bazan se eles estão sabendo se tem alguma novidade aí para contenção da doença, porque, olha, eu continuo, parei de jogar bola, e eu com meia tacinha de vinho branco, que eu adoro, meia taça, parece que eu estou bêbado. Não estou bêbado. A gente tem visto Covid longa, né? Covid longa. Tem muitas manifestações neurológicas, enfim, é muita coisa que ainda precisa ser estudada direitinho, porque são muitos gatilhos, né? Gatilhos endócrinos, gatilhos metabólicos, enfim, bastante coisa. Algum comentário a mais? Boa noite. Oi, Gil. Oi. Boa tarde. É uma realidade nossa, doutora Luana, a questão do financeiro, né, na atenção básica. E assim, eu queria que você desse uma reforçada na questão dos exames complementares, cintilografia, TRAB, você falou, se a gente pode se apoiar só no TRAB, já que a cintilografia talvez não seja, talvez não, de certeza que não é acessível à nossa realidade. Sim, é importante mesmo, Edilson. Na verdade, assim, é aquela coisa do diagnóstico clínico laboratorial e que, se houver necessidade de você complementar com o exame de imagem, na verdade, seria importante a gente sempre ter pelo menos um exame que seja mais acessível. Então, o ultrassom, ele entra muito bem nessa jogada, porque é algo mais acessível, tem pouca radiação, né? E ele é tão sensível quanto a captação de iodo de 24 horas, né? Então, a não ser que haja alguma dúvida muito importante, por exemplo, eu tenho uma glândula aumentada, eu tenho um nódulo, eu não sei se é só a glândula ou se esse nódulo também produz. Aí, nesse caso, eu tenho que investigar se ele é quente ou frio e partir para uma investigação mais específica com a cintilografia. Mas da captação de iodo, o raio de 24 horas, não é uma prática tão recorrente e que não vai fazer tanta diferença no final das contas. Tá? Então, pode lançar mão do diagnóstico laboratorial da dosagem dos hormônios do TSH, do T4 livre. Se nesse caso o TSH vier supresso e o T4 livre vier normal, a gente pode procurar o T3, né? Que aí a gente pode estar diante de um quadro que a gente chama de T3 toxicose. Mas na maioria dos casos a gente vai ver um T4 mais alteradinho mesmo. E aí, a partir disso, você diagnosticou, né, o hipertireoidismo, no caso, ou clínico ou subclínico, e você pode lançar mão do ultrassom para complementar, para avaliar bem essa glândula, né? O TRAB é só nada. E o TRAB eu descobri que está sendo feito, pelo menos pelo que a gente pede dos exames pelo Semetron, os pacientes conseguem fazer, que eu acho que são o mesmo laboratório da Policlínica, por exemplo, talvez a nível estadual, seja mais fácil fazer. Não sei se o municipal está fazendo, não sei se a doutora Ana sabe dizer. Não sei. Dos autoanticorpos. Não sei. Dos autoanticorpos. Alguém mais? Algum outro comentário? Não? Então, só nos Professora, só quero parabenizar a Luana pela aula excelente. Oi, professora. Parabéns, Luana. Boa aula. Obrigada, muito obrigada. E dizer Parabéns. que fiquei um pouco decepcionada, porque eu lembrei da minha aula de doença de Graves lá da época da faculdade. E não mudou praticamente nada, né? O tratamento, né? Assim, não mudou nada praticamente. E Não. nesses 30 anos, tantas coisas aconteceram, né?
em tantas áreas aí, mudou o tratamento de tanta coisa, e fisiopatologia, e tanta coisa que se descobriu, e a doença de Graves, a doença assim, da tireoide, de um modo geral, estão na mesma, né? Às vezes só mais as complicações, por exemplo, a oftalmopatia, que hoje em dia tem as pulsoterapias, os tratamentos cirúrgicos oftalmológicos mais específicos, mas da doença em si, a gente ainda não tem uma mudança tão drástica mesmo. Tá certo. Mais uma vez, parabéns, Luana. Bom te ver. Obrigada, professora. Igualmente. Bem, então, gostaria de agradecer muito a Luana pela disponibilidade dela, pela disposição de estar aqui conosco, em colaborar, contribuir com a gente aqui na atenção primária, e desejar a todos nós aí um sucesso nas nossas atividades. Luana, muito obrigada, sempre excelente nas suas manifestações, nas suas expressões, e acho que daqui a pouquinho, não demora muito, a senhorita vai compor com a gente como docente na universidade. É hora de começar a pensar nisso. São planos futuros. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por tudo, Luana, e obrigada a todos pela presença, obrigada a todos pela participação aqui conosco, e espero poder divulgar logo esta gravação para ser acessível a todo mundo e poder depois compartilhar com os médicos que atuam na linha diferente da atenção primária. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.